Capítulo 2. Consequências da desconstrução da infância, parte 2. Fato grave comentado pelo jornal Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sobre o suicídio de um adolescente coloca-nos em contato com a tecnologia que produz a morte. Um adolescente entra no site de suicidas e recebe ajuda para se matar. Muitos o ajudam incentivando com dicas e sugestões de como concretizar o suicídio. Nesse momento, uma canadense entra nesse site, percebe o envolvimento e comunica-se com a Interpol. Esta imediatamente, conectando-se com a Polícia Federal Brasileira, desencadeia um processo que culmina com o acionamento do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. Sirenes pelas avenidas, prédio encontrado, porta arrombada, porém muito tarde. O adolescente já estava morto. Inúmeras reportagens escritas e transmitidas pela televisão dão conta de acidentes com armas de fogo e matanças em escolas e universidades. Geralmente, essas situações de alto risco culminam com suicídio e se o provocador é adolescente. Essa é uma das consequências de uma geração Barbie que se concentra no ato de comprar brinquedos e não no ato de brincar. Barbie, parafraseando Kanavaki, em culturas extremas, é uma safadinha que namora, fica noiva e depois que muito gente consome as roupas para o casamento, vê-se o término do noivado. E tudo que foi comprado vai para o fundo do armário. Barbie em breve deverá marcar outro casamento com um tipo totalmente diferente para proporcionar mais consumo diferenciado. Depois já sabemos a história. O casamento será desmarcado e as roupas afundarão nos armários. As crianças aprendem a ser anoréxicas com essa boneca que deveria estar classificada entre os brinquedos assassinos. Nesse sentido, há um movimento de cultura extrema intitulada, de Fucking Barbie, tentando mudar radicalmente e influenciar todos contra essa construção da doença entre nossas crianças e adolescentes. Se por um lado Chico Buarque, em Fazenda Modelo, nos diz que os animais, diante de tanta organização, resolveram abandonar a procriação porque não queriam aquela vida para os seus filhotes, parece-me que, por outro lado, as crianças de infância roubada e sonhos abortados resolvem, por vezes e por fim, a vida diante de tanto torpor e tanta falta de motivação. Portanto, a escola ainda não matou o sonho por causa do avanço da competição. A escola ainda brinca e seus educadores brincam com crianças, está proporcionando saúde física e mental de seus alunos. Está prevenindo tragédias maiores ante um futuro incerto de uma sociedade cheia de perversidade encoberta por sofisticações. Uma criança de 3 anos que diz que está namorando outra da mesma idade, sem saber o que é, de fato, só pode estar imitando alguma situação que vê em seu entorno, onde os aglomerados familiares são os mais variados possíveis. Essa desconstrução da infância passa também pela desconstrução da família, e não é só a escola que embarca. É importante refletir sobre essa situação. A dominante fásica precisa ser vivida plenamente. As aglomerações com as quais as crianças devem conviver são variadas. Algumas convivem com a família tradicional, outras com pais separados e alguns recasados. Já há no Brasil uma decisão judicial que deixa o filho de mãe falecida com a sua companheira e não com os avós biológicos. Alguns homossexuais que desejam adotar crianças preferem a produção independente. Outros ainda casam-se com profissionais especializados para cuidar de filhos, não propriamente com alguém que proponha ser mãe biológica ou psicológica. Enfim, os educadores cada vez mais são pessoas que lidam com órfãos de pais vivos. As acelerações impostas pelo meio social precisam ter um freio vindo de quem é adulto. A questão é que há uma enorme falta de adultos na família, na escola e na sociedade. Sério, né? Eu lido com crianças e adolescentes, eu percebo isso de forma muito gritante. Crianças que não sabem conversar com outras crianças, crianças que não sabem se dirigir a um adulto, né? No meu caso, como professora, e parece que está falando, sabe, com uma pessoa da idade delas.
Não que tem que ter toda aquela formalidade, não é bem isso, mas assim, elas não têm uma noção que não está falando com uma outra criança. E tudo parece tão sem sentido, sem rotina, não tem um tom de voz adequado para falar, não sabe se organizar. É tudo tão confuso e todas as imitações é voltada para quem elas gastam seu tempo para ver, que são os digitais influencers, que são esses artistas assim bem da massa, que às vezes não tem nada a acrescentar, só tirar do que ainda não tem, ou então danificando o solo da alma, sabe? Ou danificando o solo de uma forma que torna improdutiva e acaba não facilitando esse acesso de crescimento mesmo. É só uma parte que me veio à memória enquanto eu li esse capítulo.